Olá! Hoje temos a terceira parte do nosso estudo sobre sacrifício e expiação. Não esquecendo que este tema ainda é parte do nosso estudo maior sobre os objetivos da encarnação e da reencarnação. E não esquecer também que nós teremos uma mensagem psicografada sobre todos esses assuntos de que estamos tratando: encarnação, reencarnação, sacrifício, expiação e karma. Bem, no primeiro vídeo nós abordamos a visão sobre sacrifício e expiação no Antigo Testamento. No segundo vídeo, nós vimos a abordagem ou as ideias da doutrina espírita sobre a expiação. Hoje vamos começar a desfazer os equívocos sobre o tema expiação, que já duram milhares de anos, mas sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Agora vamos voltar ao Livro dos Espíritos. No vídeo anterior nós paramos na pergunta 999. Agora vamos ver a pergunta 1000. Já desde esta vida poderemos ir resgatando as nossas faltas? Nós sempre imaginamos e dizemos: na outra vida eu vou pagar por isso, ou na próxima encarnação eu vou ter de resolver isso. O que Kardec está perguntando é se temos de esperar mesmo a próxima encarnação ou se já podemos começar a resolver o problema ainda nessa vida. Vamos ver a resposta dos Espíritos. Sim, reparando-as. Ou seja, os Espíritos estão dizendo que não precisamos esperar uma próxima encarnação. Pelo contrário, é bom começarmos a resolver nessa encarnação mesmo. Aliás, é um ditado comum aquele que diz: por que deixar para amanhã o que se pode resolver hoje? Bem, a pergunta foi: já desde esta vida poderemos ir resgatando as nossas faltas? E a resposta: sim, reparando-as, mas não creiais que as resgateis mediante algumas privações pueris, ou distribuindo em esmolas o que possuirdes, depois que morrerdes, quando de nada mais precisais. Deus não dá valor a um arrependimento estéril, sempre fácil e que apenas custa o esforço de bater no peito. Ou seja, deixar a sua herança para os pobres não adianta. Você já usou e abusou do dinheiro. Agora, morto, não vai mais precisar dele, por isso doou aos pobres. Em vida você não foi capaz de se privar de nada em favor dos outros. E só se arrepender também não resolve o problema. Um arrependimento estéril não serve. A perda de um dedo mínimo quando se esteja prestando um serviço apaga mais faltas do que o suplício da carne, suportado durante anos com objetivo exclusivamente pessoal. Se você vai fazer uma sopa para doar aos pobres famintos e cortando as verduras corta o próprio dedo, tem mais valor para Deus do que doar sua herança sem ter se privado de nada. Lá atrás falava em morrer e deixar a herança. Lá você não se priva de nada. Aqui você doa o tempo, o esforço, a paciência. É o bem que fazemos aos outros pessoalmente que importa. Vamos continuar com a resposta. Só por meio do bem se repara o mal, e a reparação nenhum mérito apresenta se não atinge o homem nem no seu orgulho, nem nos seus interesses materiais. Só por meio do bem se repara o mal. Só fazendo o bem é possível reparar, consertar o mal que se fez a outras pessoas. Ou seja, o arrependimento é importante, mas temos de reparar, corrigir, consertar o erro que cometemos. Vamos ver como Pedro explica isso em sua primeira carta. Tende intenso amor uns pelos outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 8. O amor cobre uma multidão de pecados, ou seja, o amor repara as faltas cometidas por nós. Perfeita sintonia com o só por meio do bem se repara o mal, que nós vimos agora há pouco. E a reparação nenhum mérito apresenta se não atinge o homem nem no seu orgulho, nem nos seus interesses materiais.
E essa reparação precisa provocar alguma mudança, alguma transformação para melhor na pessoa que busca reparar os próprios erros. Vamos continuar com a resposta dos Espíritos. De que serve para a sua justificação que restitua, depois de morrer, os bens mal adquiridos, quando se lhe tornaram inúteis e deles tirou todo o proveito? De que lhe serve privar-se de alguns prazeres fúteis, de algumas superfluidades, se permanece integral o dano que causou a outrem? De que lhe serve, finalmente, humilhar-se diante de Deus, se, perante os homens, conserva o seu orgulho? Como eu já disse, você já usou e abusou dos bens terrenos. Viajou para onde quis, comprou fazendas, carros, teve uma vida maravilhosa. Além disso, você insultou, ofendeu, agrediu os outros. Agora, na hora da morte, você se lembrou dos necessitados? Devia ter lembrado antes. Qual o bem que você fez em favor dos outros? Agora que não vai mais precisar da riqueza, vai deixar para os pobres? Não é isso que Deus quer. O esforço, o sacrifício era para ser feito em vida e não depois da morte. Resposta da pergunta 998. A expiação se cumpre durante a existência corporal. A resposta dos Espíritos é muito clara. É durante a encarnação que se deve reparar os erros, não depois de morto. Agora vamos ver uma passagem do Evangelho de Mateus. Se, portanto, quando fordes depor vossa oferenda no altar, vos lembrardes de que o vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai a vossa dádiva junto ao altar e ide antes reconciliar-vos com o vosso irmão. Depois, então, voltai a oferecê-la. Mateus capítulo 5, versículos 23 e 24. Agora nós vamos ver o comentário que Kardec fez sobre essa passagem de Mateus. Quando diz, ide reconciliar-vos com o vosso irmão, antes de pordes a vossa oferenda no altar, Jesus ensina que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o que o homem faça do seu próprio ressentimento. Que antes de se apresentar para ser por ele perdoado, o homem precisa haver perdoado e reparado o agravo que tenha feito a alguns de seus irmãos. Só então a sua oferenda será bem aceita, porque virá de um coração puro de todo e qualquer pensamento mau. Ele materializou o preceito porque os judeus ofereciam sacrifícios materiais. Cumpria-lhe conformar suas palavras aos usos ainda em voga. O cristão não oferece dons materiais, pois que espiritualizou o sacrifício. Com isso, porém, o preceito ganha ainda mais força. Ele oferece sua alma a Deus, e essa alma tem de ser purificada. Entrando no templo do Senhor, deve ele deixar fora todo sentimento de ódio e de animosidade, todo mau pensamento contra seu irmão. Só então os anjos levarão sua prece aos pés do Eterno. Eis aí o que ensina Jesus por estas palavras. Deixai a vossa oferenda junto ao altar e ide primeiro reconciliar-vos com o vosso irmão, se quiserdes ser agradáveis ao Senhor. A explicação de Kardec é muito clara. Antes, oferecia-se um animal a Deus, como nós vimos no vídeo sobre sacrifício e expiação no Antigo Testamento. Agora devemos oferecer a nossa alma, o nosso espírito purificado ao Senhor. E essa purificação só é alcançada tirando todo o mal do próprio coração, todo o ódio, todo o desejo de vingança e todos os desejos contrários aos ensinamentos de Jesus. O coração tem de estar limpo de toda e qualquer forma de mal. O texto do Evangelho é claro. Ide reconciliar-vos com o vosso irmão antes de pordes a vossa oferenda no altar. Bem, agora vamos relembrar tudo o que nós vimos nesta série de vídeos. Primeiro, o que diz a fonte P sobre o significado dos sacrifícios e das oferendas no Antigo Testamento. O sentido do culto para P, ou seja, o sentido do culto para a fonte sacerdotal, pode sem dúvida ser resumido na palavra-chave reparação, sendo que essa reparação, estabelecendo uma relação
não perturbada entre Deus e o homem, tem caráter salvífico. Vamos rever o que diz Jesus na passagem do Evangelho que nós vimos agora há pouco. Deixai a vossa dádiva junto ao altar e de antes reconciliar-vos com o vosso irmão. Depois, então, voltai a oferecê-la. Mateus capítulo 5, versículos 23 e 24. Reconciliar com o irmão significa reparar a relação com o irmão. E foi isso que Kardec entendeu, como nós vimos, que antes de se apresentar para ser por ele perdoado, o homem precisa haver perdoado e reparado o agravo que tenha feito a algum de seus irmãos. E o que diz o Livro dos Espíritos? Só por meio do bem se repara o mal. As três revelações estão em perfeita sintonia. Como vimos, para a fonte P, para Jesus, Kardec e para os Espíritos, a ideia é a mesma, o sentido é o mesmo: reparar. Desde a primeira revelação, a ideia sempre foi reparar. Na primeira revelação, reparar o relacionamento com Deus. Na segunda, reparar a relação com o irmão. E na terceira, reparar qualquer mal que se tenha feito. Mas por que existe essa sintonia entre as três revelações? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Hebreus capítulo 13, versículo 8. Jesus não mudou de opinião e nem a lei de Deus mudou. A lei é a mesma desde sempre. O próprio Jesus disse: eu não vim destruir a lei. A nossa capacidade de compreensão é que mudou ao longo dos milênios. Reparar, reconciliar, consertar, reconstruir. Todos esses verbos têm aqui o mesmo significado. Bem, no último vídeo nós vimos ideias estranhas enxertadas na doutrina espírita. E eu até chamei de Espiritismo Nutella. E hoje nós vimos o que é um Espiritismo puro, um Espiritismo raiz, a perfeita sintonia entre as revelações, entre as ideias de Jesus, dos Espíritos e de Kardec. Com a pandemia, a transição começou. E a transição implica obrigatoriamente em mudanças em todos os setores. Muitos acreditam que só o homem deverá mudar, mas tudo vai mudar. As pessoas vão ter de mudar ou serão expulsas da Terra. O próprio planeta vai mudar. E também todas as filosofias ou ideias falsas serão derrubadas. Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Mateus capítulo 15, versículo 13. As ideias que estão legítima e intimamente ligadas ao cristianismo primitivo vão permanecer, mas toda a filosofia enxertada no cristianismo vai desaparecer, mesmo dentro da doutrina espírita. Muitos de nós sabemos e fingimos não saber que tem muito erro e até muita bobagem dentro do espiritismo brasileiro. Ao tirar o joio, podereis arrancar juntamente com ele o trigo. Deixai-os, pois, crescer juntos até a safra. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: primeiro ajuntai o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Mateus capítulo 13, versículos 29 e 30. Mas esse período de transição servirá para limpar, purificar a doutrina espírita e o cristianismo de um modo geral. Jesus deixou crescerem juntos o joio e o trigo, mas chegou a hora da colheita. Todo o joio será arrancado. Finalmente teremos um espiritismo raiz, e não esse espiritismo Nutella que esteve aí durante décadas e décadas. Teremos em breve o verdadeiro cristianismo sendo pregado e vivido na Terra. E aí, todas as ideias sobre sofrimento, expiação, karma, etc. vão desaparecer. Hoje deixamos claro que, desde a primeira revelação, o objetivo sempre foi reparar o erro e não sofrer pelo erro. De que serve para a sua justificação que restitua depois de morrer os bens mal adquiridos, quando se lhe tornaram inúteis e deles tirou todo o proveito? De que lhe serve privar-se de alguns prazeres fúteis, de algumas superfluidades, se permanece integral o dano que causou a outrem?
Ou seja, de que serve o sofrimento se você não reparou, não consertou o erro, não perdoou o inimigo, não se reconciliou com o irmão, não reconstruiu aquilo que quebrou? De que adianta privar-se de ter um olho, ficar sem uma perna, etc., se você não reparou o dano que causou? Desde a primeira revelação, eles sabiam que Deus não queria sofrimento. De maneira enviesada, eles entendiam que, porquanto não tenho nenhum prazer na morte de quem quer que seja, afirma Yahvé, o Senhor Deus. Convertei-vos, pois, e vivei. Ezequiel, capítulo 18, versículo 32. Deus não quer a morte do pecador, mas que ele se arrependa e corrija os erros cometidos. Então, eles tentavam reparar o erro sacrificando um animal. Eles entendiam que não deviam morrer, que não precisavam sofrer, mas não sabiam exatamente como resolver o problema, como corrigir os erros. Acreditavam que tudo se resolveria com o sacrifício de um animal. Mas já se passaram mais de 3.000 anos. Não podemos mais continuar acreditando em expiação. Chega, já deu. Vamos estudar e parar de ficar repetindo bobagem. Bem, então depois de tudo que nós vimos, como ficam as ideias sobre expiação, karma, etc.? Como explicar os sofrimentos da vida? Bem, até aqui nós mostramos que no judaísmo, no cristianismo e no espiritismo, a ideia sempre foi reparar os erros cometidos. Então, a partir do próximo vídeo, vamos começar a reinterpretar os textos a partir das novas ideias, a partir do cristianismo e espiritismo verdadeiros. Clique em gostei, assine o canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo.